Se você, assim como eu, tem punhos finos e gosta de usar relógio, você tá no vídeo certo, porque hoje eu vou dar umas dicas exatamente para quem tem essas características. E eu vou utilizar como exemplo na prática, mostrar para vocês mesmo as dicas, as peças da Philip London, que é a nossa parceira desse vídeo. A Philip London é uma marca nacional que produz relógios super estilosos. Eu adoro as peças da Philip London e eles têm vários modelos, dos mais clássicos e minimalistas aos mais ousados, criativos, mas também sem perder a elegância. E acontece que a Philip London já fazia um trabalho muito legal antigamente, que eu gostava bastante, só que ela tinha como uma das principais características relógios com uma caixa um pouco maior e até um pouquinho mais robustos também, né? Ou seja, com uma espessura grande. E por conta disso, pessoas como eu, pelo menos eu particularmente, gostava muito de várias peças como essa. Olha essa peça que linda. Cara, olha que maravilhosa essa peça, né? Elegância, um mostrador com os detalhes lindos. Só que quando eu colocava no punho, eu sinto ele um pouco grande para mim. E isso me deixava ligeiramente desconfortável. Acontece que a Philip London agora trouxe uma coleção nova que tem vários relógios com dimensões mais discretas, mas mesmo assim com a elegância e a beleza das peças da Philip London. Então vamos lá começar com as dicas especificamente, e a gente vai ter que começar a falar de medidas. Quando a gente fala de relógio em relação às medidas, a gente tem duas principais. Primeiro, a medida do diâmetro da caixa, então a circunferência do relógio, né? Suponho que ele seja redondo, o que você tem na mão, pode ser quadrado, mas a maioria é redondo. Em relação à circunferência, se você tem um punho bem fino, tá? Que nem o meu, se eu não me engano, quando eu fecho aqui uma fita métrica tem 16 centímetros, eu não tenho certeza. Depois eu vou até fazer a medida aqui e colocar aí no vídeo. Melhor, já tem aqui uma fita métrica, vamos medir e ver quanto que tem exatamente o meu punho. Pronto. Tem 16,5, é muito fino. Entre 16 e 16,5, é bastante fino mesmo. Por conta dessa característica, eu gosto de utilizar relógios que tenham a caixa com um diâmetro de mais ou menos 40 milímetros. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, que nem as pesquisas populares, mas ali em média 40 milímetros. Se começa a passar do 43, chega no 44, no 45... Dependendo do contexto eu até uso, por exemplo, para tirar uma foto muitas vezes eu uso, porque na foto você consegue dar uma disfarçada dependendo da angulação que você usa, mas para sair, sabe, para utilizar mesmo, 45 eu já sinto meio grande pro meu punho. Para cima de 45 então eu realmente não experimento porque fica muito grande. Então eu pego a referência ali de 39, 40, 41, 42, 43 tá chegando. Esse daqui, por exemplo, ele é o modelo Shelby, ele para mim é perfeito. Eu amo esse modelo, eu uso muito esse relógio. Inclusive eles têm outro aqui, ó, todo preto, tá vendo? Como ele não é grande, se eu não me engano essa caixa tem 41 milímetros e fica muito confortável no meu braço. Muito confortável mesmo, adoro. Você vê que ele não extrapola os limites do meu punho, tá? Ele fica dentro aqui dos limites do meu punho. Parecendo natural. Quando isso acontece, o relógio ele se adequa, ele se conforta naturalmente aqui no seu punho. E aí é claro que a gente precisa responder ao questionamento, mas tem problema o relógio ser muito grande? Veja bem, a gente não vai criar aqui regras fixas, mas tudo é uma questão de harmonia. Se você pegar um relógio muito grande, você vai quebrar uma harmonia, porque vai parecer que aquele relógio ele está desproporcional ao seu braço. A mesma coisa você pegar uma camiseta muito grande, ou se não o oposto também, né? Muito pequeno, pegar um relógio muito pequeno, de repente você tem um punho maior, você pega um relógio muito pequeno, vai ficar desproporcional, entendeu? Mesma coisa você pegar uma camiseta muito pequena. Então tudo é uma questão de harmonia e equilíbrio. Esse relógio ele acomoda muito bem no meu braço. Agora eu sei muito bem que em determinadas culturas, em determinados nichos, dependendo da sua personalidade, cabe na proposta do seu lifestyle utilizar um relógio mais robusto, cheio de detalhes, tá? Mas aí a gente não vai analisar nichos específicos, a gente está analisando uma questão de harmonia mesmo visual, e aí o equilíbrio é sempre o mais sugerido. Então antes da gente falar da espessura, porque eu vou falar da espessura, vamos continuar no diâmetro. Esse daqui, como eu falei, tem 41, agora tem um outro aqui, ó, que é o Agente 007, esse relógio é lindíssimo, também faz parte da nova coleção, ele já é um pouco maior. Se eu não me engano, ele tem 44 ou 45 milímetros, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha, você vê que ele não extrapola os limites do meu braço, não tá extrapolando, mas ele termina já no limite do punho, tá vendo?
termina nas extremidades do punho. Então, cara, eu acho que ele tá ali no limite do que eu usaria. Relógios maiores do que esse realmente vão ficar pesados no punho. Eu acho que esse já começa a ficar um pouco, para ser bem sincero, tá? Ele já tá começando a ficar um pouco maior. Por quê? Porque o meu punho é muito fino, tem 16 centímetros de diâmetro. Agora, o importante, além do diâmetro, é a gente considerar a espessura do relógio, que daí é a altura aqui da caixa. Ela faz diferença, por mais que não seja o detalhe que mais chama atenção em relação a dimensão do relógio no seu punho, mas faz muita diferença sim, e eu vou provar para vocês, presta atenção. A gente tem aqui um modelo, acho que ele chama-se Classic Roman, olha que coisa linda, um modelo bastante minimalista e social, tá? Que tem uma caixa que não é grande, fica bom em mim, mas não é tão pequeno. Inclusive, ó, tem aqui o Shelby que eu uso bastante e o Classic Roman. Olha só como ele é maior do que o Shelby. Eu acho que o Classic Roman deve ter aqui uns 44, 45 milímetros já. Só que quando eu coloco ele no meu braço, eu me sinto bastante confortável com ele. Por quê? Porque ele tem uma caixa de espessura pequena. Ele não é alto, olha só, ele é fino em relação aos outros relógios que eu tenho aqui, tá? Em relação ao próprio Shelby, não, porque o Shelby também é fino. E por quê? Porque esses dois relógios, eles não têm cronógrafo. O cronógrafo são esses mecanismos na parte de dentro do mostrador, sabe? Esses reloginhos dentro do relógio, para falar de uma forma bem leiga e popular. E aí, quando você tem cronógrafo no relógio, você tem mais mecanismo na parte de dentro e aí você precisa de mais espaço. Olha esse modelo, que é bem minimalista também, bastante parecido com o Shelby, tá? Em questão de minimalismo e ser todo de aço, né? Só que ele é bem mais espesso justamente por conta dos cronógrafos. Olha a diferença de espessura entre um e outro. É considerável. Quando eu boto esse relógio no meu punho, ele já fica aqui também no meu limite, tá? No meu limite, porque a espessura dele já começa a me incomodar um pouco por conta da fineza do meu puro. Caramba, tô falando tudo errado, velho. Saca só esse modelo. Lindo, muito bonito, com esse detalhe rosé aqui no metal, bem bonito mesmo. Vamos compará-lo mais uma vez com o Shelby, que é a minha grande referência de relógio, adoro. E você vê que ele é pequeno em diâmetro, não é grande. Talvez seja um pouco maior do que o Shelby, talvez tenha 42 milímetros, não sei, mas o Tauan tá colocando essa informação pra gente. Então ele não é grande, ele é pequeno, tá? Só que repara a espessura desse relógio. Olha a diferença de espessura entre um relógio e o outro. E se a gente pegar em comparação o Classic Roman, olha a diferença de espessura entre um e outro. Então saca só, o Classic Roman, ele é maior do que esse outro que eu não sei o nome, mas ele é mais fino. Por conta disso, eu me sinto mais confortável com o Classic Roman, tá? Porque ele tem um diâmetro que ainda tá dentro da minha margem de segurança, deixa eu colocar assim, e ele é fino, que me agrada muito. Esse daqui é pequeno, o que é interessante pro meu punho, só que ele já é um pouquinho mais espesso, tá? Então eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Então repara que se eu mostrar assim pra vocês o relógio, cara, tá se acomodando muito bem, tá ótimo, tô bastante confortável. Mas quando eu viro assim o relógio, ele já tá uma caixa meio alta pro tamanho do meu punho. Repara então que ele é um pouco mais espesso, mais alto, e pra mim, isso daqui é uma questão muito pessoal, tá? Pro Thiago, começa a me incomodar um pouquinho essa espessura, aqui deve ter o quê? 10 milímetros de espessura, alguma coisa assim. O Tauan também vai colocar essa informação pra gente, tá? Mas, assim, também não é nada gritante, entendeu, gente? Não é nada assim que fica super desproporcional. É só uma questão de conforto minha, mas esse relógio eu acho que ele ainda se acomoda bem. Então eu tô falando algumas referências aqui minha, mas também é importante que você conheça as suas referências, primeiro o tamanho do seu punho e como que você se sente confortável com o relógio, entendeu? Em relação à espessura, o Shelby, se eu não me engano, tem 9 milímetros, eu acho ótimo. Passando ali de 12, 13 milímetros também começa a ficar muito pesado para mim. Então essas são as referências que eu queria passar para você. Quando você for comprar o seu relógio, não esqueça de olhar os detalhes das dimensões, é muito importante, porque de repente você vê um relógio super bonito ali na página de vendas do site, e você acha que ele é pequeno, que vai caber bem no seu punho, se você tem punho pequeno, acredito que sim, né? Senão você não estaria nesse vídeo. E aí quando você chega na sua casa, você vai ver ele é grande, porque você não comprou na loja, né? De repente a Philipp Lono, por exemplo, nem tem loja física.
Então você compra na internet, quando você vê ele é grande. Então é importante você conhecer o seu punho e mais ou menos as medidas que você se sente confortável, tá? Por isso que eu já tô dando a minha referência para de repente você ter como base, caso você ainda não tenha a sua própria referência. Mais uma vez, só reforçando, eu tenho 16 centímetros de circunferência do punho e em diâmetros, um relógio de 40 milímetros funciona muito bem, até uns 43, 44 ali no máximo, tá? Em relação à espessura, no máximo 12, 13 para mim, a partir disso já começa a ficar um pouco pesado. Convido você a entrar no site da Philippe London, vasculhar os vários relógios que eles têm lá, todos muito bonitos, e aí você faz essa pesquisa em relação às dimensões das peças, tá bom? Para estudar quais que ficam legais em você. Lembrando que agora a Philippe London, nessa nova coleção, tem vários relógios um pouco mais discretos em relação às dimensões para nossa felicidade. E se você utilizar o nosso cupom lá no site, você vai garantir desconto na sua compra, então não deixe de aplicar esse código aí para pagar menos nas peças da Philippe London, beleza? Qualquer dúvida que tiver, você pode mandar aqui embaixo nos comentários que a gente vai trocar ideia. E se quiser mais dicas de relógio, ó, tô deixando 2 super vídeos aqui para você continuar com a gente aqui no YouTube, beleza? Valeu, gente, então até a próxima!